Salve pessoal, tudo certo? Então, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre camada de rede e também a gente vai falar um pouco sobre endereços IP. Então, só para dar uma recapitulada, a gente tem um modelo de referência ISO-OSI, né, que define ou divide as funcionalidades de qualquer protocolo numa série de camadas. A gente falou bastante sobre vários tipos de camada física e padrões de camada física. Falamos também sobre camada de enlace, as funcionalidades que ela vai ter, qual a relevância dela, principalmente do ponto de vista da automação. Também fizemos alguns exemplos, né, para falar sobre os quadros. E aí, quando a gente começou a falar de 802.3, que são as tecnologias de Ethernet, a gente também viu o quadro Ethernet. E a camada de rede, então, normalmente ela não existe na maioria dos protocolos industriais. Porém, todas essas 7 camadas estão implementadas em todas as tecnologias de internet que a gente utiliza. Então, o 802.3 é um padrão de meio físico e camada de enlace. E em cima dele, então, a gente vai ter a camada de rede, que vai ser responsável justamente por fazer uma série de funções de roteamento de pacotes e garantir, né, que em infraestruturas de redes que estão interligadas, um pacote saia de uma rede ou uma sub-rede e chegue em outra. Então, a camada de rede ela tem essa importância e toda a parte ali de endereços IP está associada, né, às tecnologias de internet que a gente utiliza, tá? Então, a gente vai falar dessas duas coisas e da relação entre elas. Bom, o que é a camada de rede, pessoal? Então, a camada ela tem a principal funcionalidade de fornecer meios para que um pacote, ou seja, um conjunto de dados, seja levado de uma origem até o seu destino, tá? Aqui no caso é a origem, não é destino. Mas, por exemplo, aqui, olhando essa figura dessa estrutura, a gente vai ter uma rede local aqui, outra rede local aqui, que vão estar ligadas, né, através de vários roteadores, que são esses dispositivos aqui, né? Então, existem rotas aqui que podem ser seguidas por um quadro ou por um pacote sair de uma rede e chegar em outra, tá? Agora, para a gente poder fazer isso, pessoal, a gente precisa ter um mecanismo de endereçamento que não vai levar só em conta o endereço MAC. O endereço MAC, como eu falei para vocês, ele é usado para a gente identificar cada dispositivo, cada interface localmente, para que eles possam trocar dados localmente. Porém, quando a gente quer fazer com que um dado vá de uma rede para outra, esse mecanismo de MAC ele não se torna muito útil. Então, a gente define endereços IP, geralmente. Cada rede vai ter endereços, né? Cada dispositivo vai ter endereços locais. E esses roteadores, eles vão conhecer, eles vão ter tabelas que vão permitir, então, que eles conheçam para qual dispositivo ele tem que repassar, para qual roteador ele tem que passar um dado, para que esse pacote saia de uma rede e através desses roteadores chegue no seu destino. Então isso aqui surgiu, pessoal, com a demanda, né, principalmente histórica ali, de que as universidades começaram a querer, por exemplo, nos Estados Unidos, ligar suas bases de dados para poder compartilhar conhecimento, arquivos, livros, né, documentos. Então, nesse ponto surgiu, né, essa questão da camada de rede dos endereçamentos. Então, a camada de rede, ela vai ter uma série de funcionalidades, que é determinar esses caminhos, olhando do ponto de vista dos roteadores, né? Evitar rotas congestionadas, analisar o desempenho dessas rotas, tá? Garantir qualidade de serviço, ou seja, que uma determinada largura de banda ou nível de qualidade de comunicação aconteça. E então receber também alguns dados de camada de enlace, né? Quando a camada de enlace detecta erros, detecta que não conseguiu fazer uma transmissão, para que a camada de rede possa fazer alguma coisa com essa informação. Então a camada de rede tem essas funcionalidades. E os roteadores em si, que são esses dispositivos, eles têm serviços então para enviar e receber pacotes e garantir então, de certa forma, ou não, né, a entrega e garantir também, né, que esses pacotes então vão de uma rede para outra através de endereços e portas aqui dos roteadores, tá? Então qualquer pacote que tem que ser enviado vai passar por essas rotas. E aí, algoritmos de roteamento que estão dentro desses roteadores vão escolher, né, qual é o melhor caminho para um quadro seguir ou para um pacote seguir, de acordo, né, com vários dados, como topologia dos roteadores aqui,
tempo de envio, o tempo que leva por uma mensagem chegar de um para outro, para ver qual caminho pode ser mais rápido. Pode ter mecanismos de prioridades, que um tipo de pacote tem prioridade sobre outro, hierarquia, distância, tráfego. Algoritmos de roteamento, de maneira geral, eles vão fazer esse gerenciamento e tentar otimizar o funcionamento, né, dessa estrutura de rede aqui. E além disso, né, pessoal, o que a gente vai precisar são os endereços IP, então. Então, protocolo IP, pessoal, significa Internet Protocol, é o protocolo para internet. E a internet é justamente, né, essa estrutura que foi criada lá no início para interligar diversas redes, né, principalmente de universidades. Então, ela foi desenvolvida no ambiente acadêmico, esse protocolo, tá? Ele surge então com o IPv4, que seriam os endereços IP, versão 4, e depois passou para o IPv6, que é a tecnologia que a gente está começando a tomar conta hoje, tá? Mas vamos falar do IPv4 para a gente entender melhor os conceitos. Então a camada de rede, ela usa os endereços IP e permite então que os roteadores saibam para quem ele tem que encaminhar o pacote. Então basicamente cada sub-rede dessas aqui, pessoal, ela vai ter um endereço IP externo, né, um endereço, e esses roteadores conhecem, né, para qual roteador eles têm que enviar para alcançar determinado IP ou determinada sub-rede, tá? E aí o que a camada de transporte faz, a camada superior da camada de rede, na verdade, ela vai ser responsável por receber os dados que têm que ser enviados, quebrar esses em datagramas, né, em pequenos dados, e aí passar para a camada de rede já com os endereços de destino, de origem, né, a camada de rede passa para a camada de enlace, que vai codificar ali e vai transmitir para as camadas físicas, né? Então tem todo um fluxo que acontece. E qual é o datagrama IP, pessoal? O que na camada de rede é o datagrama IP? Bom, ele vai ter alguns bytes aqui, ó. Aqui, na verdade, a gente vê 32 bits, e aí cada linha aqui que desce, né, a sequência. É quase como se a gente tivesse um datagrama que foi ao comprido, que foi cortado, né, em pedacinhos de 32 bits e empilhado aqui, para a gente ver tudo que tem dentro do datagrama. Mas basicamente são uma série de bytes e bits aqui para identificar o datagrama, o endereço IP de origem, destino e as opções. E onde é que vai esse datagrama, né, esse pacote? Ele vai dentro, então, dos dados da camada de enlace. Aqui a gente tem o quadro MAC, por exemplo, e os dados que a gente vai ter é justamente o datagrama IP, né? Então a gente coloca isso aqui dentro dos dados aqui, tá? Aqui a gente vai ter os endereços MAC, tudo aquilo lá que eu já falei, que vão servir para esse quadro ir, por exemplo, de um computador para o switch, ou do computador para um gateway, né? Ou de um computador para o outro. Mas em cima disso vão ter os endereços IP aqui, que vão estar associados, obviamente, a endereços MAC, tá? O que a gente tem nesses campos desse datagrama, pessoal? A versão do protocolo, 4 bits para identificar a versão do protocolo, no caso IPv4, IPv6. HLAN, que é o comprimento do cabeçalho, medido em words, em palavras de 32 bits, perdão, word é 16. O que serve para identificar o tamanho desse datagrama. Tipo de serviço, comprimento total desse datagrama, em bytes, identificador, é para identificar, cada datagrama vai ter um identificador único, tá? Até para ajudar a fragmentar dados maiores em vários datagramas. Flags, que servem para permitir a fragmentação por roteadores e tudo mais. Offset dos fragmentos, então, como esses datagramas... Pensa um dado, né, que é quebrado em vários pacotinhos e enviado pela internet. Pode ser que no receptor esses fragmentos cheguem desordenados. Então, esses campos aqui vão permitir o reordenamento, né, no receptor e a reconstrução da informação. Além disso, tem o campo TTL, que ele serve, pessoal, basicamente é um número que toda vez que passa por um roteador, esse número é reduzido. E quando chega em zero, esse pacote é descartado. Então, é o tempo de vida. E é um campo que vai evitar que um pacote fique infinitamente rodando, né, pelos roteadores e nunca chegue no destino. Quando esse pacote atinge um determinado tempo de vida, ele é removido, né, os roteadores excluem ele, param de transmitir adiante. Questão do protocolo, se é TCP ou DP, que é usado em cima, né, na camada de transporte.
um checksum aqui para checar a integridade do cabeçalho, o endereço IP de origem e destino, algumas opções e os dados que a gente quer enviar, tá? Então tudo isso cabe num datagrama do IPv4. E quais são os endereços IPv4, pessoal? Bom, qualquer endereço IPv4 ele vai ser composto de 4 números. 4 números que representam, né, divisão. Esse ponto aqui serve para separar, e cada número aqui é um número de 8 bits, que vai permitir então identificar os endereços IP, os dispositivos que estão ligados na rede, tá? Então, geralmente uma interface de rede está associada a um endereço IP específico numa rede, tá? Beleza, o que mais? Por exemplo aqui, para dar um exemplo dos endereços IP, numa rede local, pessoal, cada host vai receber um IP único para trocar dados. Então, quando a gente configura uma rede, a gente vai ligar esses equipamentos num switch, num ponto de acesso sem fio, e a gente vai configurar para cada dispositivo aqui um endereço IP específico. Vocês podem ver que esse último número aqui está mudando em todos eles. A gente não pode ter endereços iguais, porque senão a gente vai causar um conflito de IP, tá? Então a gente vai configurar isso. Quem geralmente configura isso, pessoal, é o nosso switch, ou o nosso roteador, né? Depois a gente vai falar desses dispositivos mais especificamente. Mas a gente sempre configura cada endereço IP separado. E aí a gente vai ter o IP, o endereço, quebrado em duas partes, pessoal. Aqui a gente tem um exemplo da quebra, né? Aqui são os 32 bits que compõem o endereço IP, os 4 bytes que compõem esse endereço. E a gente sempre vai ter um prefixo e o número do host, tá? O prefixo serve para identificar uma rede, ou seja, se a gente olhar essa estrutura dessa figura aqui, ó, pessoal, cada rede ela vai ter um prefixo diferente, e aí cada host aqui vai ter o seu número do host, tá? Então, por exemplo, aquela figura é um exemplo disso, né? A gente vai ter esse prefixo da rede que a gente vai atribuir, né, para todas as máquinas que estão na rede, e aí cada máquina vai ter um número específico. Então, temos vários tipos de prefixos. Tipo A, o primeiro bit de endereço é 0. Tipo B, os primeiros 2 bits aqui do prefixo são 1 e 0. E o tipo C é onde os 3 primeiros bits são 1 e 0. E esse tipo C, pessoal, é o que a gente vai usar nas redes locais. Então, toda rede internamente, ela geralmente vai usar IPs 192.168.1, 192.168.0 de prefixo. 10.0 também é usado em alguns casos, mas não é tanto. Mas a maioria dos nossos equipamentos tem algum IP localmente atribuído dessa maneira aqui, tá? Então aqui a gente tem exemplos dos prefixos, né? E aí o prefixo ele vai ter uma função bem importante que eu vou falar depois. Bom, tem duas maneiras de ver o prefixo. O prefixo pode ser dado, por exemplo, com um IP de rede e esse barra 16 para dizer que os 16 primeiros bits, ou seja, os 2 primeiros bytes desse endereço IP, são o prefixo da rede. Se fosse 24, por exemplo, essa barra iria dizer que os 3 primeiros bytes aqui fazem parte do prefixo, tá? Ou outra forma de ver o prefixo, encontrar ele, é pela máscara de subrede, que é um outro número que a gente configura nas interfaces que vai permitir, então, que a gente descubra o prefixo de uma rede a partir de um endereço IP qualquer, tá? Então, o tamanho do prefixo indica quantos bits vão identificar a rede, ou seja, 16 e 24, como eu dei nos exemplos aqui. E aqui tem 2 exemplinhos. Então, por exemplo, se pegar uma máquina lá, um equipamento, e ele está com o endereço IP 128.208.00/24, quer dizer que esses primeiros 24 bits aqui, que compõem esses 3 bytes que tem um negrito aqui, significa que eles são o prefixo da rede, tá? Ou são usados por prefixo. E aqui também outra maneira de identificar o prefixo, né? Tem um IP 0 aqui, /16, quer dizer que esses 16 primeiros são usados para indicar a rede, tá? E o prefixo, pessoal, ele vai ter uma função muito útil para que um dispositivo saiba se o endereço que ele quer mandar um dado é local, que daí quando chegar na camada de enlace ele vai botar o endereço MAC local,
ou se é um endereço externo, porque daí ele vai na camada de enlace colocar o endereço MAC do gateway, do dispositivo que faz a conexão com a internet, tá? Então o prefixo serve para isso. E a máscara de subrede é outro mecanismo para trabalhar com o prefixo, onde, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de máscara de subrede. Geralmente ela vai ter 255, 255, 2550, 2540, 248, tá? Mas pegando qualquer endereço IP da rede, pessoal, por exemplo, a gente pega o endereço dessa máquina aqui e a gente olha as configurações dela e vê que a máscara de subrede é essa aqui. Se a gente fizer uma máscara de bits, bit a bit aqui desses 32 bits, ou seja, a gente pega esse endereço IP, converte ele em binário e aplica essa máscara em binário nele, uma máscara AND, de cada bit. Quando a gente aplica isso, a gente vai conseguir obter o prefixo da rede também, tá? Então esse mecanismo é usado dentro da camada de rede, da camada de enlace, da camada de rede, para descobrir se um pacote ou se um datagrama que a gente quer enviar, ele vai ser enviado para algum dispositivo que está localmente ou para algum dispositivo para o gateway, né, que é o dispositivo que vai fazer a interligação aqui com a internet, por exemplo. Então, se o endereço de destino IP, ele, após aplicar a máscara, ele é o mesmo prefixo de rede da própria máquina, ela vai mandar com o endereço MAC na camada de enlace diretamente para a máquina de destino. Se não, ela vai mandar para o gateway, vai botar o endereço MAC do gateway e o gateway que se vire para mandar esse pacote para fora, tá? Mas a máscara de subrede junto com o prefixo serve para cada dispositivo descobrir, né, se é local o envio, e aí ele vai fazer isso através do endereço MAC direto, ou se ele tem que mandar para o endereço MAC do gateway para que o gateway envie para fora, tá? Então o endereço MAC da camada de enlace ele tem uma relação direta com os IPs, e os dispositivos geralmente vão associar, vão ter uma tabela dentro, associando endereços IP e endereços MAC também. Tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Então, pessoal, endereço IPv4, os roteadores conhecem o prefixo das redes, ou seja, o roteador é esse dispositivo que vai fazer a ligação entre uma subrede, uma rede local, e a internet, tá? Ele conhece os prefixos de todas essas redes, por exemplo, esse roteador aqui, ele conhece o prefixo dessa aqui, ele sabe que se quiser acessar essa rede aqui, ele tem que mandar para esse roteador. Então tem várias tabelas aqui que esses roteadores conhecem com os prefixos. Cada interface de rede tem um endereço IP específico. Uma máquina, se tiver duas interfaces, por exemplo, Wi-Fi e Ethernet, tem 2 IPs diferentes. E os roteadores podem ter vários endereços IP também, tá? Porque eles têm várias portas, obviamente. E na internet, pessoal, como é que funcionava o IPv4? Havia uma organização, existe ainda a ICANN, é uma organização que fornecia IPv4 para empresas. Então, um provedor de internet, por exemplo, ele fazia uma reserva ou fazia uma aquisição de uma faixa de vários endereços específicos na internet, e aí ele disponibilizava esses endereços IP para os seus clientes, tá? Porém, 2 na 32, pessoal, que são o número de endereços IP existentes, ele era útil até um certo momento. Depois que começaram a surgir muitos dispositivos, que todo mundo começa a ter uma rede local em casa, começou a ter um limite de disponibilidade, e aí se começou a criar outras estratégias para disponibilizar IPs suficientes para todos os usuários, tá? Uma empresa e resistência geralmente tem um IP exclusivo externo. Ou seja, aqui em casa eu estou usando a internet, estou ligado num roteador e eu tenho meu provedor. E esse meu roteador aqui, que faz esse acesso ao provedor, ele tem um IP específico externo, né? E todas as pessoas têm. E dentro da minha casa aqui eu tenho uma rede local que faz uso então desse IP externo para se comunicar através desse gateway roteador, tá? E outra coisa importante, pessoal, é o uso dos servidores DNS, tá? O que é o Domain Name Server? Toda vez que a gente quer acessar um site na internet, por exemplo, o Google, por exemplo, o site de uma universidade, a gente geralmente acessa usando um serviço, por exemplo, no navegador www.google.com.
mas isso não é um endereço IP. Então a nossa máquina, ela não sabe para qual endereço IP ela precisa mandar os dados para acessar a página do Google, por exemplo. Então existem os servidores DNS que podem ser do nosso provedor ou podem estar na internet. Mas o que esses endereços fazem é pegar esses endereços www e traduzir eles no endereço IP do servidor de destino. Então a nossa máquina, antes de fazer uma requisição para o servidor do Google, precisa saber o endereço IP. E aí a gente manda essa requisição para o servidor DNS, e esse servidor DNS manda para a gente o IP do Google, para a gente poder, para que a nossa máquina seja capaz, né, de enviar esse dado, essa requisição para o servidor que está na internet, tá? Então o servidor DNS serve para isso, ele é um tradutor de endereços www, né, os endereços das páginas, em endereços IP dos servidores, que vão disponibilizar para a gente essas páginas, tá? Existem endereços IPv4 especiais também. Por exemplo, eu posso fazer um broadcast numa rede local, ou seja, eu posso mandar alguns datagramas para todas as máquinas. E aí, para isso, eu tenho que botar o prefixo da rede e os demais bits em 1, tá? Isso quer dizer que, por exemplo, numa rede local 192.168.0.0/16, tá? Isso quer dizer que esses primeiros 16 são o prefixo da rede, tá? Se eu quiser mandar um broadcast para todas as máquinas nessa rede, eu posso mandar um datagrama a partir da minha aplicação, né, para o endereço 192.168.255.255, tá? Se eu mandar um datagrama com esse endereço, todas as máquinas vão receber. O que isso significa na minha máquina que está enviando? Quando chegar na camada de enlace, ele vai botar o endereço MAC de destino, né, com todos em 1 também, né? Lembra lá que eu falei que o endereço MAC, quando tá com todos os em 255, né, os 6 bytes em 255, ele tá mandando no broadcast. Então ele vai mandar para todo mundo também, tá? Outro detalhe, prefixo da rede não pode ser usado para um host. Isso quer dizer que esse endereço IP 192.168.0, ele não pode ser usado para, tipo, configurar uma máquina com esse endereço. Então qualquer máquina vai começar com um endereço 1, 2. Por isso que nessa figura aqui eu mostrei para vocês, ó, os endereços IP, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 254. Então o ponto 0 aqui não pode ser usado, tá? Porque ele é o prefixo da rede. Tá? Então isso implica em duas coisas, né? Tem 2 endereços que nunca vão poder ser usados na rede para configurar um host, que é o endereço de broadcast, que tem 255 no final, esse endereço aqui, nem esse aqui, porque ele é o prefixo da rede, tá? É o nome da rede. Bom, dá para fazer um broadcast em rede remota também, usar o prefixo da rede mais os demais bits em 1. E também é possível, pessoal, fazer que uma aplicação no meu PC se comunique com outra que está dentro do mesmo PC. Então aqui eu tenho o meu PC, eu tenho 2 aplicações rodando, e eu posso enviar dados de uma para outra aplicação usando, né, esse endereço 127.0.0.0 ou escrevendo localhost, endereço de destino na aplicação. E aí a gente consegue fazer com que uma aplicação use a interface de rede, né, na camada de transporte, na camada de rede aqui é a rede, para enviar dados de uma aplicação para outra. É como se uma aplicação ficasse ouvindo e a outra escutando, né, em portas ali para fazer isso. Mas a gente fala de portas numa próxima aula. Então esses endereços são possíveis de serem usados nas aplicações, tá? E aqui a questão dos números, ó, pessoal, de endereços disponíveis numa rede. Se eu definir a máscara de subrede como 255.255.255.0, quer dizer que eu tenho 8 bits aqui para identificar os hosts, tá? Sobraram 8 bits, então, para endereçamento dos hosts. Os 24 primeiros servem para identificar o prefixo. Logo, 2 na 8, 256 endereços possíveis. Daí eu falei para vocês que tem que tirar um endereço de broadcast, que é o 255, que não pode ser usado para configurar um host.
e -1 para o endereço do prefixo da rede. Logo vão sobrar 254. Ou seja, uma rede que tem a máscara de subrede igual a esta aqui, tem 254 endereços disponíveis para hosts. Ou seja, esse é o tamanho máximo que a minha rede teria usando essa máscara de subrede. Quero aumentar a minha rede, quero expandir para poder botar 512 hosts aproximadamente. Eu tenho que pegar esse último bit aqui, ó, e botar ele em 0 também. Ou seja, de 255 viraria 254, tá? Deixa eu ver se tem uma tabela aqui para mostrar. Não, não tem. Mas então, quanto mais hosts eu preciso colocar, mais bit 0 eu preciso colocar na minha máscara de subrede. Beleza, pessoal, questão do roteamento. Então, os pacotes, como eu falei, eles podem trafegar dentro da mesma rede se o prefixo é igual, ou eles podem trafegar para uma rede externa, que daí o emissor vai enviar para o gateway da rede, que é o dispositivo responsável por fazer a conexão com a internet, tá? Então, assim como eu falei, através do prefixo, um dispositivo sabe se o destinatário é local ou externo, tá? Então, a camada de rede também é responsável por reconhecer e encaminhar as mensagens de uma rede para outra. E aí os roteadores que estão no meio do caminho, aqui eles vão analisar os IPs das redes, né, o IP externo delas, e encaminhar conforme as tabelas de roteamento que estão aqui dentro, tá? Como é que a gente pode configurar o endereço IPv4 no PC, pessoal? De duas maneiras. Uma forma de configurar é da maneira estática, tá? Quando a gente configura de maneira estática, quer dizer que a gente vai pegar cada dispositivo, né, no meu caso aqui um computador, e vai lá configurar os dados principais que esse dispositivo vai ter, o endereço IP dele e tudo mais. Como é que a gente faz isso? A gente tem que ir nas propriedades da nossa conexão, e aqui na lista de protocolos, né, aqui tá a interface, tá? A interface que eu tenho no meu computador, na placa-mãe, tá ligada na minha rede aqui. Tem os vários protocolos que essa interface é capaz de se comunicar, e aqui a gente tem, ó, o protocolo TCP versão 4. Quando eu clico nas propriedades desse protocolo, eu tenho acesso às configurações, ó. E aí aqui é o que eu consigo fazer, ó, obter o endereço IP automaticamente, que ele vai usar o DHCP para isso, que a gente vai falar depois. Ou a gente consegue configurar manualmente o endereço IP. Então a gente consegue atribuir o endereço que a gente quiser aqui, por exemplo, 92.168.10.4, e a gente configura também a máscara de subrede, para que o computador consiga saber qual é o prefixo dessa rede, que no caso aqui é 192.168.10. O gateway padrão, pessoal, vai ser o endereço IP do dispositivo justamente que vai fazer a ligação com a internet. Se for uma rede local onde não tem acesso à internet, não põe nada aqui no gateway. Se não, a gente tem que colocar o endereço IP que a gente configurou no gateway, tá? E aqui, ó, pessoal, também, ó, o endereço IP dos servidores DNS, que é onde essa máquina vai procurar o endereço IP de alguma máquina ou de algum servidor externo que ele quer acessar na internet. Então, se a gente está fazendo uma rede local fechada, pessoal, que a gente não vai ter acesso à internet, a gente não precisa colocar nada no gateway nem nos servidores DNS. Só o endereço IP e a máscara é suficiente. Agora, se a gente quiser ter acesso à internet com IPs estáticos, a gente tem que definir, né, o IP do gateway padrão, pegar lá qual é a configuração que a gente fez, e também os servidores DNS. Bom, o endereço IP do host, então, isso aqui a gente escolhe um para cada máquina. Então, por exemplo, se a gente tiver impressora, tiver um servidor local, a gente pode fixar o IP, vai ser sempre o mesmo para ele. As outras máquinas a gente atribui outros IPs. E com isso a gente evita reconfigurações, né? Às vezes uma máquina precisa acessar um banco de dados que está num servidor. Se o IP desse servidor ficar mudando, geralmente essa máquina não vai conseguir achar o servidor, então a gente fixa o IP do servidor, né? A máscara então vai ajudar a identificar o prefixo. Aqui, pessoal, tem uma tabela mostrando qual é o prefixo e quantas máquinas a gente consegue colocar de acordo com a máscara, né? Como eu falei, é 255, 255, 255, 0, dá para botar 254 e por aí vai. O gateway, assim como eu falei então,
que é para fazer o encaminhamento para pacotes para fora da rede, e o servidor DNS para descobrir os endereços IP externos. Então, numa rede convencional, é isso aqui que a gente vê, ó, pessoal. A gente tem aqui as máquinas, impressora, que pode estar ligada na rede local, cada computador aqui, tá? E a gente tem um gateway, que geralmente vai ser esse roteador, gateway, firewall, né? Que vai fazer essa ligação externa com a internet. Aqui fora, esse roteador tem o endereço IP externo, que é fornecido pelo provedor. E internamente ele tem o endereço IP interno também, ó, 92.168.961. Pode ver que aqui é 96, o prefixo da... Os 3 primeiros podem ser o prefixo da rede. Mas aí o que acontece, pessoal? Quando, por exemplo, essa máquina Ubuntu Server 2 quer acessar... quer enviar um pacote para o endereço IP dessa máquina aqui, o que ela vai fazer? Ela vai mandar diretamente para o endereço MAC, vai passar pelo switch aqui, que está no roteador, e vem para cá. Agora, quando ela quer acessar um IP externo, onde o prefixo é diferente, ela manda para o gateway, e o gateway, ao receber, vai ver que o IP é externo e vai mandar para cá, né? Então, esse é o princípio mais ou menos da rede convencional. E aí, pessoal, para conseguir fazer esses funcionamentos, tem uma série de protocolos de controle que vão ser implementados na camada de rede. Esses protocolos, todas as máquinas são capazes de usar. São protocolos que estão associados, né, eles são enviados da camada de rede para a camada de enlace, para a camada física, para descobrir algumas informações, e são várias tabelas de configuração. Quais são os protocolos principais que a gente tem que ter uma mínima noção da utilidade deles? O primeiro é o protocolo DHCP, que é a configuração automática da rede. Qual é que é o princípio do DHCP, pessoal? Bom, a tradução é Dynamic Host Configuration Protocol. Protocolo de configuração dinâmica de hosts. Então, numa rede como essa aqui, um desses dispositivos pode ser um servidor DHCP. Ele vai ser um dispositivo especial que vai ficar esperando dados, um tipo de pacote específico. E quando alguma máquina enviar uma solicitação para o DHCP, ele manda de volta as configurações de rede para essa máquina. Ou seja, o servidor DHCP ele fornece automaticamente um endereço IP para a máquina, a máscara de subrede, o servidor DNS e o gateway. E o servidor de data e hora. Então, assim, quando a gente liga, por exemplo, o nosso smartphone numa rede local, ele vai se conectar ao nosso gateway roteador aqui, né, o nosso ponto de acesso, e aqui dentro tem um servidor DHCP rodando. E esse celular, ele vai, através de um pacote DHCP, ele vai solicitar para o gateway configurações. É como se ele pedisse, tá, me dá um endereço IP válido, me diz qual é a máscara de subrede, me diz qual é que é o IP do gateway, e me diz qual é que é o endereço dos servidores DNS. E aí esse servidor vai mandar essas configurações para o meu celular, e o celular vai estar pronto para se comunicar. Então é isso que acontece quando a gente se conecta numa Wi-Fi, por exemplo, em casa, em outro lugar. A gente nem vê isso acontecendo, porque é transparente para o usuário, né? O usuário não tem... Imagina se todo usuário precisasse saber todas essas configurações para poder usar a internet, né? E usar a rede. Então isso é tudo transparente, mas o DHCP então é o protocolo que é usado justamente para fazer essas configurações. E através do DHCP também a gente consegue restringir o acesso de algumas máquinas, fazer com que algumas máquinas ganhem sempre o mesmo endereço IP, porque o endereço IP vai ser aleatório, vai depender da ordem de chegada, né, no DHCP. Mas usando o endereço MAC a gente consegue criar algumas regras no servidor para ele atribuir sempre o mesmo endereço IP para alguma máquina e tudo mais. E tudo isso está nas configurações do ponto de acesso, tá? Mas o DHCP serve para isso, para facilitar a configuração, né? E evitar que a gente tenha que fazer uma configuração manual em cada equipamento. Isso seria o IP dinâmico, então. Tá? É dinâmico porque ele pode mudar. O estático é fixo, dinâmico muda. Outro protocolo, pessoal, que a gente usa bastante é o ICMP, que é para mensagens de controle. O ICMP, pessoal, ele vai ser usado por uma série de mensagens, 12 tipos, que servem para a gente testar e controlar as comunicações no nosso protocolo, as comunicações de rede. Então, por exemplo, o ICMP
essa aqui é a estrutura desse pacote, né? Você pode ver que tem um cabeçalho IP e tem um datagrama IP, que vai ser colocado na camada de enlace e enviado, né, na rede. E o que tem aqui de serviços disponíveis no protocolo? O tipo de mensagem, códigos de erros, tá? Checksum, mais o cabeçalho, dados e tudo mais. Mas vai permitir que a gente teste o funcionamento da rede, pessoal. Então, por exemplo, olha só, eu vou abrir aqui o prompt só para mostrar o comando ping. O comando ping ele é super útil, pessoal, para a gente testar se uma determinada estação está na rede, se ela está se comunicando e está funcionando. Então, por exemplo, eu posso testar aqui através do comando ping se eu consigo acessar da minha máquina o servidor do Google. Então eu dou um ping Google e esse protocolo ICMP, o que ele vai fazer? Ele vai montar ali um datagrama, ele vai usar o servidor DNS para descobrir o IP do Google, vai montar esse datagrama, vai enviar ele para a rede, vai passar para o meu gateway e vai para a internet para procurar para ver se eu consigo comunicar com o Google. Então eu vou dar um enter aqui, ó, e olha o que ele vai fazer. Ele dispara então um pacotinho ICMP para o Google. Aqui está o endereço IPv6 do Google, ó. E vocês podem ver que eu recebi 4 respostas aqui, ó, com tempo de 38 milissegundos. Então, estou efetivamente conseguindo me comunicar na minha rede, e esse é o tempo de ida e volta do quadro, 38 milissegundos, que é o tempo que levou para sair da minha máquina, chegar no servidor do Google e o Google mandar de volta uma confirmação de que ele está conseguindo se comunicar. Também posso testar localmente um dispositivo. Por exemplo, eu posso testar... Tem o ifconfig aqui, que é o comando que a gente usa no Windows para ver as configurações de rede. ipconfig, perdão. Que vai mostrar todas as configurações das interfaces de vocês. Ó. Então, adaptador Ethernet é a interface que eu estou usando. Endereço MAC, endereço IPv6, endereço IPv4, ó, 92.168.0.99, máscara de subrede que eu estou usando, o gateway, ó, 92.168.0.1, e servidores DNS aqui, ó, 181.213.132, e os outros aqui em endereço IPv6. Mas, por exemplo, eu posso testar a comunicação entre um dispositivo, que é no meu caso aqui, e o gateway, ó. O meu gateway é 192.168.0.1. Eu dou um enter aqui, e vocês vão ver, ó, que eu recebi, né, testei, pinguei ele para testar se ele está se comunicando com o gateway, e eu estou recebendo as respostas do gateway, ó, com tempo de menor de 1 milissegundo. Então, o ping serve para a gente testar um equipamento se ele está configurado adequadamente. Então, se por exemplo, vocês vão ligar um Arduino usando um Shield na rede local de vocês, vocês podem configurar o endereço IP lá no código do Arduino, e vocês podem também testar a partir do computador de vocês se ele está se comunicando na rede, se ele está achando, né, o Arduino, tá? Então esse CMP ele tem uma série de funções para a gente poder testar e avaliar o desempenho também dos roteamentos e da rede, tá? Então são protocolos de camada de rede. E outro protocolo que a gente vai ter é o ARP, tá, pessoal? Que é o Address Resolution Protocol. O que acontece? Vocês estão vendo aqui a minha infraestrutura de rede, tá? Tem aqui a impressora, 2 máquinas com esses IPs, o gateway, roteador, aqui firewall e ligação à internet. O que acontece, pessoal? Camada de enlace, ela só entende endereços MAC, certo? Então, cada máquina aqui vai ter seu endereço MAC, e quando eu transmito localmente um pacote, eu tenho que saber o endereço MAC do destinatário, nesse caso, para poder fazer com que essa máquina crie lá no quadro, na camada de enlace um quadro com esse destino aqui, né? Então o que acontece? Quando eu estou usando IP, pessoal, eu não sei, a minha máquina não sabe, na verdade, qual é o endereço MAC dessa máquina aqui. Ela sabe o endereço IP, a aplicação vai usar o endereço IP, né, do destino, mas na camada de enlace eu preciso do endereço MAC. Então o protocolo ARP ele vai permitir que essa máquina aqui ela pergunte na rede qual é o endereço MAC de tal determinado IP. Então, esse seria um exemplo, tá?
Uma máquina pode perguntar na rede, ela manda um pacote de broadcast e pergunta, tá, quem é que na rede aqui tem tal endereço IP? Daí essa outra máquina vai receber, vai ver que tem o endereço IP dela e vai responder, ó, esse aqui é o meu endereço MAC. E aí as máquinas vão guardar numa tabela, cada máquina aqui vai ter uma tabelinha que a gente chama de tabela ARP, que vai associar os endereços IP locais, né, com os endereços MAC das interfaces desses endereços IP, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Por exemplo, a impressora, ela está com 192.168.9650, endereço IP, e o endereço do MAC dela é DD, DD e EFF. Aqui no caso, o servidor Ubuntu, que tem o IP 92.2, tem esse endereço MAC. Aqui está o endereço do servidor 2, e aqui está o endereço do gateway, né, o 92.168.961. Então, olha só, dentro dessa máquina, pessoal, na interface de rede dela, vai ter essa tabela ARP, que vai ter uma associação, ó, dos endereços IP, dos dispositivos que ela está se comunicando com os endereços MAC, para que ela possa, na camada de enlace, mandar o quadro, né, o datagrama IP, o datagrama, perdão, para que ela possa, na camada de enlace, mandar o quadro para o endereço MAC certo de destino, né? Se entrar uma outra máquina na rede aqui, pessoal, né, com o IP, por exemplo, 92.168.96.4, a hora que essa máquina precisar se comunicar com ela vai fazer uma requisição ARP, vai mandar um broadcast na rede pedindo qual é que é o endereço MAC da máquina 92.168.96.4. Essa máquina vai receber esse datagrama, né, esses dados, vai ver que está pedindo que tem uma máquina solicitando para ela o endereço MAC dela e vai mandar de volta o endereço MAC através do ARP, tá? Para dar mais um exemplinho, eu consigo ver na minha máquina com quais máquinas ou com quais outros dispositivos ela está se comunicando através do ARP-A, que vai mostrar justamente a tabela da interface de rede. Então eu dei o ARP-A, vocês estão vendo aqui, ó, o 92.168.01, esse aqui é o gateway da minha rede. E olha só, a minha máquina, ela sabe o endereço MAC do meu gateway, que é esse aqui, ó, 80D04A903365, que é lá o meu roteador que está ligado na rua, né, na interface de rede, na rede da rua. E aqui a gente tem uns outros endereços IP que ela está usando. O 92.168.055, pode ver, isso aqui é o broadcast na rede local, FF, né, endereço MAC para mandar para todo mundo, e outros endereços que estão disponíveis aqui, tá? Então, se eu estivesse comunicando agora esse meu PC com uma impressora que está ligada na Wi-Fi, e eu tivesse usado essa impressora recentemente, dentro da tabela ARP, ia aparecer aqui o IP da impressora e o endereço MAC dela também. Então, o ARP serve para as máquinas descobrirem os endereços MAC, tá? Quais são os comandos principais que a gente tem no Windows para fazer testes? É o ping, para testar justamente se esse host de destino está disponível. ipconfig, para ver quais são as configurações atuais de cada interface ou adaptador. netstat, para analisar estatísticas das redes e quais portas o PC está conectado, quais aplicativos estão com algum tipo de porta aberta, que a gente vai falar disso na próxima aula. tracert, que serve para a gente rastrear rotas, tá? Etherload, que é para analisar ali alguns desempenhos, e NSLookup também, que é para encontrar algumas coisas, tá? Então esses são os principais, o ARP também. São vários comandos que a gente vai usar no dia a dia aí para testar comunicações e a configuração da rede. E bom, pessoal, a gente falou de IPv4, mas não falou de IPv6, então temos que dar uma rápida olhada nessa parte. Eu vou falar superficialmente sobre IPv6, tá? Acho que vale fazer uma aula mais extensa sobre isso num outro momento. Então o que aconteceu, pessoal? Com o tempo aí, com o aumento da internet, com o surgimento da internet das coisas, tá? Existe uma demanda muito grande por dispositivos inteligentes. Como cada residência precisa quase praticamente ter um IP externo, tá? Exclusivo, isso começou a esgotar muito rápido os endereços IPv4, né? 2.32.
Então se buscaram várias maneiras, a gente até vai ter que falar sobre NAT numa outra aula, para tentar diminuir o número, a necessidade de IPs externos, tá? Mas com a questão da internet das coisas, com um número grande de dispositivos online, a necessidade de a gente conseguir localizar esses dispositivos na internet como um todo, em qualquer local, né, por causa das questões de mobilidade, a gente acabou tendo que surgir o IPv6. O IPv6, pessoal, ele tem 8 campos de 16 bits no endereçamento. Isso aqui é um exemplo de endereço IPv6. Isso dá 2 na 128 endereços possíveis, que é um salto absurdo, né, em relação ao IPv4. E aí ele vai permitir, pessoal, que a gente tenha bilhões de hosts, vai permitir que cada dispositivo específico possa ter um IPv6 único, e vai permitir, então, reduzir tamanhos de tabela de roteamento, simplificar protocolos, aumentar a segurança e permitir que um host mude de lugar, ou seja, esteja em várias redes diferentes sem mudar seu IP, porque a forma de trabalhar com IPv6 vai ser diferente, tá? Mas tudo vem aqui de aumentar o número de endereços. E aí, claro, pessoal, isso envolve, né, toda essa mudança para o IPv6, envolve essas interfaces de rede, esses dispositivos que estão sendo fabricados serem compatíveis com a norma do IPv6 e com as várias regras de uso. Mas isso é a evolução que está acontecendo hoje. Olhando do ponto de vista da automação, pessoal, o IPv4 ele vai funcionar muito bem durante muito tempo ainda, uma vez que, olhando a pirâmide da automação, a gente vai querer ligar um CLP em outro CLP, ou um CLP num sistema de supervisão. E muitas vezes, como a gente tem essas redes locais pequenas, a gente vai usar o IPv4 para fazer essas configurações. Mas a gente vai começar a viver e conviver com o IPv6 cada vez mais, tá? E aí o IPv6 ele pode ser representado na forma por comprido, né, por extenso desse endereço, em hexadecimal aqui, ó, com todos os bits. Mas quando a gente tem vários números consecutivos de zeros, a gente pode abreviar, reduzir, né, para ficar um pouquinho mais pequeno aqui a apresentação. E a gente pode omitir também seções consecutivas de zero. Então a gente pode colocar assim, por exemplo, esse P que antes era demonstrado dessa maneira, representado. A gente pode representar simplesmente pelos campos das extremidades, que é onde tem, né, informação relevante, e nos outros a gente simplesmente omite, tá? Por isso que quando a gente faz aqui um ipconfig, a gente pode ver, né, esses endereços IP de várias maneiras. Aqui a gente tem, ó, endereço IPv6 ao comprido, mas vocês podem ver que aqui, ó, endereço local, ó, ele está cortado, tá? Então quer dizer que aqui a gente abreviou alguns zeros, tá? Então tem várias formas de olhar. Também, pessoal, quando o pessoal desenvolveu o IPv6, eles garantiram ali uma compatibilidade entre o IPv4, que vai permitir então que a gente tenha um identificador de rede, também, né, vai ter prefixo da rede e vai ter interface, né, um IP para interface, uma parte do IPv6 para interface, perdão. A gente vai poder ajustar isso de acordo com a necessidade. A gente pode ter também endereçamentos globais e endereços únicos, tá? Únicos na rede ou endereços globais, que também vão ter um Global Unicast aqui, algumas coisas assim, tá? Então ele tem uma série de outras possibilidades de uso para atender as demandas atuais do uso de internet. Ele também vai ter um datagrama IPv6, vai ser um pouco diferente o cabeçalho, né? Vai ter mais bits aqui para os endereços de origem e destino. Também vai ter compatibilidade com o IPv4, ele vai poder criar um túnel IPv4, onde a gente vai poder usar o endereço IPv4 dentro dos endereços IPv6 para manter a compatibilidade dos equipamentos. Então, conseguindo lidar com equipamentos antigos que não conversam com o IPv6, tá? Então, ele vai surgindo aí no dia a dia, os equipamentos vão começar a usar mais ele, e eu acho que é válido estudar um pouco mais sobre isso e talvez no futuro fazer uma aula específica sobre isso, tá? Então, se tiverem dúvidas quanto a essas configurações, pessoal, comentem. Se tiverem algum feedback também, algum material complementar, podem deixar nos comentários. Curtam, compartilhem, sigam o canal. E claro, pessoal, só para fechar, toda essa parte de endereçamentos IP e tal, tem bastante material, bastante tutorial completo, né? Essa aula teve o objetivo mais de trazer uma visão geral dessas configurações,
Mas eu acho que no dia a dia, à medida que o cara vai fazendo as configurações, usando, testando, programando e configurando os equipamentos, vocês vão entendendo um pouco melhor mesmo o funcionamento desses conceitos, beleza? Então é isso aí, até a próxima, pessoal. Valeu!